tal conhecer um pouquinho dessa sinfonia e de quebra aprender uma escalinha aí de Mi bemol maior? Vamos lá? Ótima ideia, Matheus, mesmo porque esse é um dos excertos mais pedidos em testes de orquestra, né? Então vamos lá? Beethoven trabalhou na Terceira Sinfonia entre os anos de 1802 a 1804. E alguns historiadores dizem que essa sinfonia é um marco, uma transição de períodos entre o período clássico e o período romântico que viria surgir depois de alguns anos aí. Essa sinfonia, por exemplo, tem uma estrutura um pouquinho diferente e um tamanho, uma extensão também um pouco maior do que as sinfonias que eram feitas até então. As sinfonias, por exemplo, de Haydn e de Mozart. Outra curiosidade bem legal dessa sinfonia é o nome dela. Dizem que ela chamaria-se Bonaparte, ou a dedicatória que Beethoven faria ao Leão de Nápoles, a Napoleão Bonaparte. Beethoven era ali um entusiasta com as ideias iluministas e da Revolução Francesa, e Beethoven iria dedicar essa sinfonia a Napoleão. Porém, quando Beethoven soube que Napoleão se coroou imperador, dizem que ele ficou furioso e rabiscou, tirou a dedicatória que faria. Aí surge então o nome Sinfonia Heróica. E o excerto que aparece, hein? Que momento da sinfonia que vai aparecer esse excerto tão famoso para contrabaixo que cai aí em testes de orquestra do mundo inteiro? Diz aí pra gente, Danilo, que hora que aparece esse momento aí tão legal para os contrabaixos? Sim, Matheus, o trecho que pede-se, né, nos testes de orquestra é o terceiro movimento dessa sinfonia, né? Aí os alunos podem estar se perguntando, mas professor, além da peça de confronto, peça de livre escolha, leitura à primeira vista, eu vou ter que tocar partes de orquestra? Sim, muitas bancas pedem, além dessas três partes, tem uma fase final, geralmente, em que se toca os excertos orquestrais, que são trechos retirados do repertório orquestral, como por exemplo trechos de sinfonia, tem solos de ópera às vezes, por exemplo do Verdi, que nós já passamos do Otelo, ou os solos da primeira sinfonia do Mahler também se pede nesse excerto, mas que são partes que exigem um pouco mais da técnica do contrabaixista ou que elas são importantes na obra em si. Tá? Então muitas vezes a banca examinadora, além de todas essas partes que vocês já viram nas aulas, elas pedem também os trechos orquestrais para poder avaliar melhor os candidatos à vaga, né? Por isso é muito importante, vamos ressaltar, que você leia o edital e veja quais são os excertos orquestrais pedidos, tá? Para você poder estudá-los e chegar preparado no dia da prova. É muito comum também que a própria banca, ou quando você for fazer a inscrição do teste, ela já te forneça as partituras desses excertos, tudo bem? Mas aí, Matheus, vamos passar então a escala de Mi bemol maior para os nossos alunos, para que eles possam estudar esse terceiro movimento da sinfonia do Beethoven, que eles ouviram no começo da aula? Um modo muito legal de entrar neste universo de informações que é a Terceira Sinfonia do Beethoven, além de escutá-la bastante, obviamente, é entrar no mundo harmônico e sonoro das notas que compõem a tonalidade da sinfonia. A sinfonia está em Mi bemol maior, ou seja, ela tem três acidentes, três bemóis, o Si, o Mi e o Lá bemol. Então vamos fazer alguns exercícios aí para praticar essa escala de Mi bemol. Talvez o primeiro momento que irá aparecer aí um problema na escala de Mi bemol maior é a mudança de posição que acontece ali no Lá bemol para o Si bemol. Então, eu sempre faço um exercício bem bacana, que consiste no seguinte: eu toco o Sol, toco o Lá bemol, primeiro dedo, aí eu toco o Si bemol, quarto dedo, na mesma posição, normal. Volto para o Sol, toco o Lá bemol de novo, e aí eu mudo de posição. Si bemol, primeiro dedo. Então eu uso o Si bemol ali na minha posição, quarto dedo na minha posição, como referência de som, né? Referência sonora. Para quando eu fazer a mudança de posição, eu buscar o mesmo Si bemol que eu estava fazendo ali com o quarto dedo. Se a forma de mão estiver certinha, vai ajudar bastante vocês na mudança de posição. Dá para fazer esse exercício
nas 4 cordas, não pensando obviamente aí na tonalidade de Mi bemol, mas pensando nessa mudança de posição. Pratiquem aí nas 4 cordas. Outro trecho que aparece uma outra mudança de posição um pouquinho complexa é quando estamos aqui no Dó e teremos que ir para o Ré, segundo dedo lá na corda Sol. Então, eu também posso usar uma referência do Ré corda solta. Eu posso fazer Sol, Lá bemol, mudo de posição, pego o Si bemol, Dó, e aí eu uso o Ré corda solta como referência. Aí eu vou tentar imitar o som do Ré corda solta, pegando o Ré segundo dedo na corda Sol, que é o Ré da escala, né? Então, Sol, Dó, aí vou para a 7ª da escala, que é o Ré. Aí eu posso até conferir aqui, ó, comparar com o Ré corda solta. Cheguei no Mi. Faço de novo. Um pouquinho alto. Aí. Confere. É um excelente exercício, tá bom? Pratiquem também o salto para a gente pensar aí no estudo do arpejo de Mi bemol, né? Porque no arpejo tem um salto bem grande, né? O Mi bemol, Sol, Si bemol, eu vou lá para o Mi bemol da corda Sol. Então pratiquem esse salto aí, ó. Si bemol, Mi. Mi bemol, Si bemol. Eu posso usar como referência de afinação o Si bemol da minha posição na corda Lá e o Mi bemol da minha posição na corda Ré. Depois eu faço na corda Sol. É bem bacana esse estudo, é bem legal, e salto é uma coisa bem importante no contrabaixo. Nós temos que praticar aí diariamente saltos. Logo após do estudo desses trechos, que teoricamente é onde aparece aí problema na escala de Mi bemol, vamos tocar a escala inteira, né? Na sua oitava em uma oitava só. Então lembra de tocar a escala em mínimas, semínimas, colcheias, com as variações que nós já falamos em encontros anteriores no estudo de escala, tá bom? Vou colocar aqui o metrônomo igual a 60 e vou tocar em semínimas. 1, 2. Estudo arpejo também, tá? Outro jeito bem legal de estudar a escala é fazendo 3 notas da escala e volta uma, toca mais 3, volta uma. Vou tocar agora para vocês conferirem aí. 1, 2. Toco 3, volto uma. É bem legal estudar a escala assim. E aí eu desço a escala igual. Toco 3, volto, subo uma, toco 3, subo uma. Sabemos que toda escala maior tem a sua relativa menor. No caso de Mi bemol, a relativa menor de Mi bemol maior é Dó menor, que é a escala que nós falaremos ainda nesse encontro. Mas e a sinfonia, hein? E a terceira sinfonia do Beethoven? Será que tem relação? Será que tem alguma relação com outra sinfonia do mesmo compositor? Diz aí, Danilo, pra gente. Ah, sim, Matheus, nós podemos relacionar, na verdade, a Sinfonia 3 com a Sinfonia 5, tá? O segundo movimento da terceira é uma marcha fúnebre. Acredita-se que originalmente essa marcha fúnebre era uma marcha triunfal, como se fosse que marcasse a vitória dos ideais da Revolução Francesa. Mas, como o Napoleão se autodeclamou imperador, Beethoven, além de rabiscar a dedicatória, ele transformou a marcha triunfal numa marcha fúnebre.
lá para 1805, entre 1807, quando ele começou a compor a sua Quinta Sinfonia, acredita-se que ele pegou a ideia dessa marcha triunfal e transformou no quarto movimento da Quinta. Então, além da tonalidade relativa, que a terceira é Mi bemol maior e a quinta é Dó menor, que são relativas, tem essa ideia da marcha que seria do segundo movimento da terceira ser transformado no quarto movimento da quinta. Tá bom? Bom, e vocês podem estar se perguntando, mas professor, o que são essas escalas relativas menores, né? Bom, na verdade, toda escala maior tem a sua relativa menor, que são as escalas que têm os mesmos acidentes que a escala maior, tá? Os acidentes fixos, tá? Então, por exemplo, Mi bemol maior, você tem Si bemol, Mi bemol e Lá bemol na armadura de clave. Então, existe uma escala menor que tem essa mesma armadura de clave com esses mesmos 3 bemóis, no caso Dó menor. E como que você faz para saber qual seria a relativa menor de uma outra escala? Bom, é simples. Você sobe 6 notas e aí você chega na relativa menor. Então, por exemplo, Mi bemol. Você tem Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, que seria a sexta nota. Tá? Então, a relativa menor de Mi bemol maior é Dó menor. E isso serve para todas as escalas, tá? Sendo que nós chegamos isso na escala antiga, tá? Lembre-se das aulas anteriores que existem vários tipos de escala menor. Mas para saber a relativa, basta você contar a sexta nota e aí você tem qual é a relativa menor da escala maior. Tudo bem? A sua Quinta Sinfonia, Beethoven escreveu entre os anos de 1805 e 1807, porém ela só estreou em Viena em 1808, né? Ela é uma das obras mais conhecidas da história da música. Você com certeza já escutou esse tema aqui, ó. Forte, né? Com certeza por isso que ele ficou muito conhecido. Bom, mas para você que estuda contrabaixo, essa sinfonia, além de todas as características dela, da importância dela, é interessante que você conheça ela inteira, principalmente o terceiro movimento, mais especificamente o trio. Porque o trio do terceiro movimento da Quinta de Beethoven é um dos excertos também mais pedidos em teste de orquestra, tá? Então peça para o seu professor essa partitura para estudar com você esse trio, porque provavelmente você vai ter que tocá-lo em alguma teste de orquestra, tudo bem? Essa sinfonia foi escrita em Dó menor, então agora nós vamos estudar a escala de Dó menor melódica, tá? Para você poder estudar essa escala da Quinta Sinfonia de Beethoven, para você poder estudar a Quinta Sinfonia, tudo bem? Então vamos lá? E o dedilhado que nós vamos usar no Dó menor é o seguinte: Dó, dedo 4 na corda Lá, Ré solto, Mi bemol, dedo 1, Fá, dedo 4, Sol solto, o Lá natural, dedo 1, afinal é Dó menor melódica, Si natural, Dó, dedo 1, Ré 4, Mi bemol 1, Fá, dedo 4, Sol polegar já no capotasto, Lá, dedo 1, Si natural, dedo 2 e o Dó com o dedo 3. Tá? Posição diatônica bem aberta no capotasto. Na volta nós vamos fechar com a posição cromática e pegar o Si bemol com o dedo 3, Lá bemol dedo 1, Sol dedo polegar, Fá dedo 4, Mi bemol dedo 1, Ré 4, Dó dedo 1, Si bemol 4, Lá bemol dedo 1, Sol solto, Fá com 4, Mi bemol 1, Ré solto, Dó natural, dedo 4. Agora que você já sabe o dedilhado de Dó menor, seria interessante que você fizesse todas aquelas arcadas que você já sabe, né, da 1 a 13, mais os exercícios que nós passamos hoje para vocês, tá? Nós não poderemos passar todo aqui, senão a aula ficaria muito longa, mas faça todo esse trabalho em cima da escala de Dó menor com todas as arcadas e as formas de estudo que nós já passamos para vocês nessa aula, tudo bem? É muito importante que ao você começar a estudar os excertos de orquestra, você converse com seu professor
e defina já o dedilhado que você vai utilizar, tá? Como por exemplo, o terceiro movimento da quinta de Beethoven, o trio, ele está em Dó maior, mas é muito importante que você já tenha o dedilhado definido. Então, aliás, comece a estudar devagar e vai acelerando, tá? Faça todas as etapas. Então, como que você pode estudar o excerto? Você começa já com o dedilhado devagar. Depois você vai acelerando até chegar no andamento certo. É muito importante também que você já planeje o arco que você vai utilizar. Como esse trecho é rápido, não adianta você estudar usando o arco inteiro, mesmo lento, tá? Então, mesmo lento, já use pouco arco. E aí você vai acelerando até conseguir tocar o excerto inteiro, com todo o dedilhado definido e a arcada definida já, tá certo? E aí, guris? Que tal curtir um pouco dessas duas sinfonias durante a semana toda? Nós deixaremos alguns links aqui para que vocês possam apreciar aí essas duas belas obras do Beethoven. Também deixaremos exercícios nas duas tonalidades para que vocês possam aí praticar durante a semana, junto com as escalas que nós falamos também. Fiquem bem, até o próximo encontro!